Então vamos lá, pessoal. Você não vai enriquecer até entender isso. A verdade que ninguém te conta. Eu quero apresentar, nessa apresentação, nessa explanação, é praticamente uma mini aula, alguns pontos importantes para as pessoas, principalmente para você que não acredita que pode, que não acredita que consegue. Não pode, não consegue o quê, Cris? Não consegue enriquecer, não consegue ganhar dinheiro. Veja, isso é muito mais importante do que você imagina, porque a nossa mente, ela está no comando de tudo, tá bom? Da sua vida, do seu destino. Depende muito do que você acredita. Até nosso Senhor Jesus Cristo falava isso, é tal conforme a sua fé. Se você tem fé, ou seja, se você acredita que pode uma determinada coisa, as suas chances de conseguir aquilo são muito altas. Mas se você, por exemplo, é um atleta, você vai participar de uma competição, uma corrida, ou qualquer outro tipo de atividade atlética, e você já coloca na cabeça, nossa, vai estar muito difícil, ó, o meu concorrente ali vai correr mais do que eu, ele é mais forte do que eu, e hoje não estou muito bem, eu acho que eu não vou me sair bem nessa prova, não. Esquece. Se você não acredita, você já começou do jeito errado, entendeu? E a verdade que ninguém te conta é o seguinte, porque às vezes você fica tentando, você trabalha, se esforça, sua camisa, estuda, se aplica aqui, tenta isso, tenta aquilo, e a coisa não vai no que se diz respeito à prosperidade, riqueza, abundância, você ganhar dinheiro na vida, a coisa não vai, porque ninguém te contou esse detalhezinho que faz toda a diferença. Você precisa acreditar em você e acreditar na sua capacidade de manifestar dinheiro. Então vamos começar por aqui. Primeira coisa, você precisa reconhecer que tem crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. A gente até pode fazer um exercício rápido aqui. Pensa, por exemplo, num valor bem alto, seja bastante generoso, num valor bem alto assim, que você poderia receber por mês. Cada um tem o seu cada um. O que é alto para mim pode não ser alto para você e vice-versa, né? Mas vamos imaginar assim, eu falo, fulano, você que está aí assistindo, você vai começar a receber por mês, eu não sei, como eu disse, o que é baixo para mim pode ser alto para você e vice-versa. Vamos pensar assim, você vai receber por mês, com o seu trabalho, 100 mil reais todo mês. Então, todo mês, esse vai ser o seu novo salário. Ou 500 mil reais, sei lá, cada um tem o seu cada um, né? Para muitos, falar que vai receber 10 mil reais por mês já é muito. Então, você tem que pensar aí na sua realidade, mas pensa num valor bem alto. Aí eu pergunto, que pensamentos surgem na sua cabeça quando você pensa na possibilidade de ganhar esse valor bem alto? Para muita gente vai ser assim, não dá, não tem como, não tem jeito, é impossível. Imagina. Aí você tá sonhando alto demais. Eu nunca vou conseguir isso, entendeu, pessoal? Ou o mesmo exercício, pense assim, por exemplo, num valor que você conseguiria acumular num ano. 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, como diz, cada um tem um número. Mas pense num valor alto. E imediatamente pense nas ideias que vêm. Não tem jeito, não tem como, isso aí é muito difícil, isso aí não dá. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp que ele está aberto. Pronto, não dá, não tem jeito. Pense num valor bem alto e pense na emoção, principalmente, nos pensamentos e na emoção que você sente. Vem aquela sensação assim, imagina, isso aí não tem jeito, isso aí é demais, entendeu? Essas são as suas crenças limitantes. E isso aí funciona como um termostato. O Laí Ribeiro que dava esse exemplo lá no passado, quando ele falava que você tem um termostato financeiro. O termostato, eu pego aqui, por exemplo, o ar-condicionado, eu ligo o ar-condicionado, deixa desligado porque está frio, e coloco aqui um número, eu vou colocar 27 graus, por exemplo. Então a temperatura está um pouco mais alta, um pouco mais baixa, e o ar-condicionado ele vai tentar, por causa do termostato, equilibrar mais ou menos naquele valor. Você tem um termostato financeiro. Na sua cabeça, você consegue ganhar até tanto. E se acontecer passa em um mês você ganha mais, o termostato dá um jeito de abaixar. Vai furar um pneu do carro, você vai ter que fazer um reparo ali na casa, vai queimar a televisão para voltar e o seu rendimento ficar mais ou menos naquela faixa. E isso acontece. Isso é muito mais comum do que você imagina.
Então, o primeiro passo é você reconhecer que você tem não só esses termostatos internos, termostatos financeiros, que fazem com que o seu rendimento seja mais ou menos aquilo que você acredita, como toda e qualquer crença limitante está possivelmente bloqueando a sua capacidade de ganhar mais dinheiro. Que nos leva ao segundo passo. Você precisa entender de onde vêm as suas crenças. Aí tem um histórico. Isso é um trabalho, obviamente, de autoconhecimento. Ontem nós realizamos mais uma aula da turma 1 da Escola da Prosperidade e eu falava exatamente isso. Eu contei para eles, e já contei essa história no passado também, que quando eu era criança, e veja, eu não estou culpando meus pais por isso, era a formação que eles tiveram, era o jeito que eles foram criados, mas é fato que quando chegava a visita em casa, minha mãe sempre falava, não repara que isso aqui é casa de gente pobre. Ah, não repara não, é casa de gente pobre. Bom, é casa de gente pobre. Eu ouvi aquilo muitas vezes. E quem morava naquela casa? Eu. Logo, eu sou gente pobre. Então, isso se tornou uma crença, isso vai sendo enraizado. Outra forma que eu criei uma crença negativa. Eu entrei no seminário, quis seguir vida religiosa por um tempo, depois saí porque eu queria casar, mas no seminário eu fiz voto de pobreza. Imagina o impacto, né? Você ali numa igreja, rezas, cânticos e todo mundo ali, você se debruça e faz um voto de pobreza. Isso causa um impacto muito, vamos dizer assim, no quesito de você depois querer trabalhar, ganhar dinheiro, ser próspero, acumular um patrimônio, você vai ter uma luta interna muito grande. E você vence como? Exatamente com o que está escrito. Você tem que entender. Ah, por que eu penso assim? O passo anterior, eu disse que você tem um termostato. Eu disse que você tem determinadas crenças. Então, é importante fazer um trabalho de autoconhecimento e começar a raciocinar. Mas espera aí, não, eu penso desse jeito por causa daquilo. Porque a hora que você consegue detectar, eu digo para você, praticamente problema resolvido. Porque a trava, ela existe enquanto ela é oculta. Enquanto o subconsciente está ali, sabotando, agindo às sombras, entendeu? A hora que você fala, não, é por causa disso. E uma vez detectado, obviamente, aí você faz o contrário. Bom, isso aqui era o meu passado, eu aprendi assim, mas cesso o poder desse aprendizado. A partir de agora eu quero ver de outra forma. A partir de agora eu quero pensar diferente. E aí você começa com o autoconhecimento e faz exatamente o movimento reverso. Terceira coisa, então você sabe que tem crenças negativas, você já detectou elas, você consegue reconhecer de onde elas vêm, aí você vai ver a aplicabilidade prática disso. Você precisa observar se os padrões de não conseguir ganhar dinheiro, de não conseguir prosperar, estão se repetindo. Por exemplo, entra mês, sai mês, você está endividado. Aí no outro mês eu vou resolver minhas contas. Entra outro mês, você está mais endividado ainda. Não, mas agora vai vir o próximo pagamento, eu vou pagar o cartão, vou limpar aqui, aí no outro mês eu vou conseguir. Entra outro mês, você continua endividado. Isso é um padrão. Você precisa observar, entendeu? Às vezes você é daquela turma, recebe o seu salário no dia 5, no dia 6, no dia 7 já está zerado de novo, já está de novo usando o limite do especial aí da sua conta. Então tem que ver o que está acontecendo. Eu sempre falo para os alunos da Unidarma, eu ia falar assinantes, era assinantes no passado, que agora a Unidarma é gratuita, né? Eu falo para os alunos da Unidarma o seguinte, pratique revisão de vida. De tempos em tempos, por exemplo, todo sábado você faz uma revisão, como é que foi sua semana, como as coisas passaram, o que você pode fazer para melhorar, mês após mês, idem. E da mesma forma, com as suas finanças, você tem que fazer revisões constantes. Ué, pera lá, o que está acontecendo? Por que entra mês, sai mês, eu recebo o meu salário, 2, 3 dias depois eu já não tenho mais dinheiro? Por que eu estava endividado, prometi que ia pagar as dívidas, ia zerar meu cartão, agora chegou outro mês, eu estou com o cartão estourado de novo. O que está acontecendo? Pessoal, tá claro, né? Autoconhecimento. De uma certa maneira, eu posso afirmar aqui com todas as palavras, a sua vida só progride quando você executa o exercício de autoconhecimento.
Quando você para e se pergunta, pera lá, como é que está isso? O que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde eu estou conduzindo a minha história? O que eu estou fazendo com as minhas finanças? A maioria das pessoas faz isso? Não. Vão vivendo um dia após o outro, vão ver como é que dá, para ver como é que fica, aquela antiga música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida me leva eu, e as pessoas vão assim, vão vivendo um dia após o outro, sem reflexão, sem autoconhecimento, e aí não dá mesmo, né, pessoal? Você não enriquece enquanto não entender essas questões, enquanto não praticar o autoconhecimento. Enquanto não tiver a disposição de tempos em tempos, quem sabe semanalmente, ou no mínimo, uma vez por mês, para tudo, deixa eu sentar aqui, pegar caderno, deixa eu anotar, deixa eu entender o que é que eu estou fazendo com a minha vida e com as minhas finanças. E uma vez que você fez o dever de casa, está conhecendo mais, está compreendendo mais, você tem que praticar a mentalização ou a reprogramação mental. Tem que reprogramar sua mentalidade financeira. E aqui não tem desculpa, né, pessoal? Principalmente os mais antigos aqui da casa, os inscritos no canal há muito tempo. Eu sempre falo da Loja da Mente, lojadamente.com, lojadamente.com, lojadamente.com. Sempre estou falando. E lá você tem muitos áudios que você acessa, você baixa, coloca o fone de ouvido, fecha os olhos, vai relaxando, se concentra, vai prestando atenção naquilo, vai reprogramando a sua mente, a sua mentalidade financeira, a sua mentalidade da prosperidade. Isso aí é tão importante, pessoal, que para mim é como se fosse um alimento. Eu pratico reprogramação todo dia. Eu almoço, já contei isso para os meus alunos, almoço, depois deito um pouquinho, é o meu soninho da beleza, coloco um fone de ouvido, escuto ali uma reprogramação mental, porque assim como eu tenho que ter alimento físico, eu nutro a minha mente com bons pensamentos, com boas ideias. E enquanto você também não entender isso, você não deslancha, porque sim, você executou o autoconhecimento, você está revendo seus passos, mas agora você tem que colocar algo no lugar, porque você percebeu que tinha uma crença limitante. Você percebeu que tinha aí em você um hábito, um comportamento que impedia você de prosperar. Ok, agora você vai adicionar algo no lugar disso. Entendeu? É igual uma reforma na casa. Você tira as tranqueiras e agora vamos colocar móveis novos. Isso é a reprogramação mental. Eu pergunto, você tem o hábito de ouvir áudios de reprogramação mental? Inclusive, eu até falo para o pessoal o seguinte, tem aí uma conta, por exemplo, no Google Drive, com o seu espaço digital, e na medida que você vai adquirindo aquele áudio, e cá entre nós é muito baratinho, um áudio vai custar 7, 8, 9 reais, não mais do que isso, você vai fazendo uma coleção, entendeu? Vai guardando ali os áudios numa coleção de áudios que você vai ter, e tem esse hábito de nutrir a sua mente com positividade. Além disso, você tem que praticar educação financeira. Temos os cursos da Unidarma? Temos, mas ultimamente eu estou dedicando grande parte da minha atenção para o projeto da Escola da Prosperidade, o qual eu gostaria muito que você fizesse parte, se você ainda não faz, mas educação financeira é fundamental. Na Unidarma, a gente sempre usa o seguinte, falo até que é um slogan, é uma frase que a gente usa, se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você não sabe. E faz muito sentido, faz muito sentido. Você vai prestar uma prova de qualquer coisa, química, história, geografia, quando é que você vai se dar bem na prova? Quando você souber aquele assunto. Quando você entender, aí você vai tirar boas notas, enquanto você não estuda aquilo. Enquanto você não se educa sobre aquela matéria, vem a prova e você vai tirar 0. Você não está preparado para resolver aquelas questões. Na vida e principalmente na vida financeira, a mesma coisa, entendeu? Então não tem desculpa. Por quê? Porque a Escola da Prosperidade é gratuita, qualquer um pode participar. Só você se inscrever e esperar o início da próxima turma. Aqui na gravação, estamos falando em maio, 16 de maio aqui na gravação. Próxima turma vai começar 27 de maio.
Você se inscreve, entra na próxima turma e aí as aulas ficam gravadas para quem não pode participar ao vivo. Ok. E é gratuito. É gratuito. E se você está vendo esse vídeo mais adiante, possivelmente vai ter outras turmas aí mais à frente. Você pode participar, entendeu? Mas tem que se educar. Se existe algo que você não alcançou na vida financeira, é porque existe algo que você não sabe sobre a vida financeira. Tem que se educar, tá? E por fim, você vai utilizar, eu coloquei aí de propósito, inveja. Toda inveja que você teve. Porque você, ai, Cris Armeida, eu não tenho inveja de ninguém. Tem. Não, não tem inveja. Tem. Passa aquele carrão bonito na rua. Aí você fala, ai, aquele velho lá andando de carro, né? E eu aqui com meu, né? Eu andando a pé ou de ônibus ou com meu carrinho. Inveja. Inveja. E a inveja, pessoal, tem até um ditado, é meio feio de falar, né? Desculpa aí o palavrão, pessoal, a inveja é uma merda. já, já ouviu falar isso? O pessoal fala. Por quê? Porque é verdade. Porque a inveja, anote aí no seu caderninho, a inveja é um atestado da sua incompetência. Tá certo? A inveja é um atestado da sua incompetência. Então hoje você vai transformar a inveja em inspiração. Quando você vê uma pessoa muito bem sucedida, uma casa bacana, um carro bacana, ou com dinheiro, com posses, viajando, sei lá o quê, você fala, esse cara é o meu mestre. Porque essa pessoa, ela conseguiu. E se ela conseguiu, ela está me dizendo o seguinte, eu também posso, porque o cérebro dela, o tamanho do cérebro dela é o mesmo tamanho do meu cérebro. As coisas que ela pode, eu também posso. Ela não é tão mais inteligente do que eu, ela não é tão mais capaz do que eu. Então, se ela chegou lá, eu também posso chegar. Aí, querida, tem gente que nasce em berço de ouro. Aí começa o espírito de porco, as crenças limitantes tentando bloquear. Não, para com isso. Para com isso. Se o fulano lá foi, fez, conseguiu, realizou, aliás, os grandes milionários do mundo, as pessoas bilionárias, na verdade, que alcançaram grandes fortunas, que fizeram um grande patrimônio, não eram necessariamente pessoas privilegiadas, muito pelo contrário. Aliás, até se a gente faz um comparativo, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas pessoas que tiveram que dar duro, tiveram que ralar muito. Ao passo que aquelas pessoas que normalmente nasceram num berço de ouro, elas não desenvolveram aquela resiliência, aquela propensão para ir atrás, para correr, para fazer, para acontecer, para buscar, entendeu? Então, quando você vê uma pessoa numa situação muito bem sucedida, que seja a sua inspiração, seja motivo de você falar, caramba, dá para ter, entendeu? Dá para ter um carro desse, dá para morar numa casa assim, porque esse cara conseguiu, eu também consigo. Você vai transformar aquilo que antes era inveja em admiração, em inspiração para a sua vida. E por fim, eu até disse por fim, mas esqueci desse detalhezinho, conviva com gente de cabeça boa. Você está inscrito aqui nesse canal? Verifique se você está inscrito. Isso é importante. Tá bom, pessoal? Conviva com gente de cabeça boa. E se você começa a conversar com gente assim, muito pessimista, eu já ensinei em outros vídeos que você é uma média das pessoas que você tem mais contato. As 3, 4, 5 pessoas que você tem mais contato, normalmente as suas crenças, as suas decisões, seus pensamentos é mais ou menos parecido com aquela turma. Então, ai, Cris, mas onde eu moro não tem gente assim que pensa em prosperidade, que fala de negócios. Pô, tá na internet, meu amigo. Começa a seguir pessoas que têm uma propensão a pensar com mais positividade. Claro, você precisa ter cuidado. Esteja atento, porque tem muito guru aí fajuto, muita pessoa que vende gato por lebre, né? Como é que você consegue discernir, por exemplo, educadores financeiros, um bom educador financeiro de uma pessoa que está querendo te passar a perna? Se o sujeito começa a fazer promessas muito milagrosas, você me acompanha aqui, que eu vou ficar, você vai ficar rico em 30 dias, em uma semana você vai ganhar 1 milhão, você faz aplicações aqui comigo, você vai ter 30% de aumento do seu patrimônio em um mês, coisas assim meio fora do, né? Você já desliga, já sai.
pessoas com o pé no chão, pessoas, sim, que têm uma positividade, que têm uma mentalidade próspera, mas ali, ó, pé no chão, cabeça nas estrelas, mas o pé tem que estar no chão, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês, e fica o convite, tá aí o link, olha, unidarma.com/ep, que é a Escola da Prosperidade, unidarma.com/ep. Eu vou sempre fazer assim, pessoal, terminou uma turma, eu começo outra turma, aí terminou outra turma, eu começo outra turma, tá? Então você pode fazer a sua inscrição, e fazendo a sua inscrição eu entro em contato contigo para te dar uma previsão mais ou menos de quando começa a próxima turma. Você é meu convidado, é um evento gratuito, qualquer pessoa pode participar, e é a educação financeira que você precisa, é a mudança de mentalidade, modificação das suas crenças e terminando. Enquanto você não entender essas coisas, você tenta, se esforça, faz, acontece a sua camisa e não deslancha. Então preste atenção nisso tudo, que eu tenho certeza que isso causará um impacto muito positivo na sua vida. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.